finalizar, Luado Rabicho, almofadinhas e pontas apresentou o caldeirão furado. E antes que você se pergunte se eu não tomo banho, relaxa, esse é o terceiro vídeo que eu gravo no mesmo dia, então por isso eu estou com a mesma roupa. E um caminhão buzinou agora. No vídeo de hoje, o tão esperado, tão polêmico vídeo que todo mundo falou: ah, cadê sua opinião sobre Cursed Child? É, você vai falar mesmo da real do que você achou, vai dar opiniãozinha de fanboy. Ó o caminhãozinho, para de passar que eu quero falar. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as contradições em Harry Potter and the Cursed Child. Sim, as contradições, as coisas que eu achei contraditórias, né? Pelo conhecimento que eu tenho em Harry Potter, por todas as informações que eu acumulei na minha vida durante esses 10 anos de história, em todos os livros, entrevistas que a J.K. deu, tweets que ela publicou, todas essas informações verídicas que eu fui acumulando aqui nessa caixolinha, eu vou falar algumas coisas que eu achei contraditórias nessa história. Antes de entrar nessas contradições, eu quero dizer que o mundo mágico de J.K. Rowling sempre nos encantou e mudou a vida de muita gente. E após quase 10 anos sem nada novo de Harry Potter, o mundo parou e foi à loucura com a notícia de uma 8ª história, de uma continuação da saga. Ao ler Harry Potter and the Cursed Child, eu me senti em casa novamente. Eu vivi momentos nostálgicos, momentos que eu me emocionei, momentos que eu gostei muito, mas tiveram momentos que eu falei: porra, sério, cara? Sério que isso tá escrito aqui? É como eu sempre digo, é impossível não gostar de Harry Potter, é impossível não gostar. Só que em todos os outros 7 livros eu gostei tipo 300%, você entendeu? Não teve um defeito no qual eu podia apontar. E também assim, ao meu ver, né? Porque a história da J.K. ela escreve do jeito que ela quer. Só que aí que tá o problema, não foi escrito pela J.K. Rowling, foi escrito por 2 outros caras e teve algumas mexidinhas dela. Ao ler todos os outros livros da série Harry Potter, de Pedra Filosofal a Relíquias da Morte, quando eu fechava o livro, um sentimento de perfeição invadia, sabe? Era como eu tivesse, sei lá, cara, não tinha explicação. Eu fechava o livro e falava: caraca, não tinha o que reclamar, sabe? Mas como fã de Harry Potter, como Potterhead há quase 17 anos, eu não podia deixar de dar a minha opinião referente a Cursed Child, e ainda mais como criador de conteúdo aqui do YouTube, falando sobre Harry Potter, eu acho que eu não poderia me omitir em relação a Cursed Child. É importante falar que o livro é o roteiro de uma peça de teatro, então não adianta ler imaginando um filme que não vai rolar. Então chega de papo e vamos diretamente às coisas que eu achei contraditórias na história. Número 1, a coisa que mais me incomodou foi a construção de alguns personagens. Cara, simplesmente você lia e parecia que era um novo personagem, sabe? Não era um personagem que você conhece. Tudo bem, vida adulta, passaram por algumas mudanças, mas a base, o caráter e a personalidade da pessoa não muda, entendeu? Drasticamente, assim, como foi alterado para Cursed Child. Por exemplo, o Harry Potter. O Harry foi construído de uma maneira para ser um estereótipo de pai ruim. E, poxa, o Harry passou por tanta coisa, foi uma coisa que me magoou muito, me deixou bem chateado ver como o Harry era estereotipado. O Harry estava irreconhecível, cara. Um personagem tão profundo, tão cheio de detalhes como o Harry. Em Cursed Child, tudo bem que ele era um personagem secundário ali, que nessa história o principal eram os filhos, mas, cara, ele dizia e fazia coisas que a gente sabe que o Harry Potter não diria e nem faria. E que ali não tem um dedo da J.K. Rowling naquela construção do Harry, entendeu? Então isso me deixou bastante incomodado. A construção de um personagem que também me incomodou bastante foi do Ron Weasley. Cara, Ron, ele simplesmente foi colocado na história para ser um palhaço, um bobo da corte. Ele é simplesmente um idiota. Ele só fala merda, ele só faz piadinha, sabe? Toda a coragem, toda a amizade, lealdade que era característica do Ron, que a gente vê nos 7 livros, beleza, ele era assim um dos mais engraçados, né? Ele era um dos mais engraçados dos 3, só que
você não vê nenhum pingo de coragem no Ron. Que sai em uma partezinha no final que mostra o Ron um pouco corajoso, mas as outras partes ele foi colocado simplesmente como um retardado mental no livro inteiro. Outro personagem que também foi mudado drasticamente foi Draco Malfoy. Antes de você, fanboy ou fangirl do Draco, se pronunciar, dar dislike ou falar alguma merda no comentário, eu já vou deixar bem claro. Ele pode ter se arrependido? Pode. Beleza, só que o Draco tava uma flor nesse livro. Nossa, o cara mais exemplar do universo. E a gente sabe que ninguém muda assim da água pro vinho, cara. Ninguém muda desse jeito da água pro vinho. Tudo bem, tem partes que o Draco é um pouco arrogante, fala alguma coisinha que faz lembrar ele, sim. Mas na maioria do livro ele parece nossa, o bonzão, o bonzinho sempre foi o bonzinho da história. E a gente sabe que não é assim. Toda essa desconstrução, em algumas partes Cursed Child parece um fanservice. Parece assim, o que os fãs que escrevem fanfics, nada contra fanfics, pelo amor de Deus, entenda o que eu tô falando, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que vocês entendem. Parece que foi um monte de fanfic de pessoas que acham que a Sonserina tinha que ser melhor, e aí foi misturando e deu Cursed Child, algumas partes de Cursed Child. Tem uma certa parte do livro que o Draco diz que ele tinha inveja de Harry Potter, Ron Weasley e Hermione. Ele tinha inveja da amizade deles, que eles brilhavam em Hogwarts, que eles se gostavam de verdade. Cara, em que planeta o Draco Malfoy falaria isso? Você entendeu? Não falaria, ele não falaria isso. Conhecendo o Draco que a gente conhece dos 7 livros e mais de 10 anos de história que a gente acompanhou, ele não falaria isso. A não ser que ele tivesse uma epifania muito grande da vida dele, assim, não. Ele não falaria isso. E outra, eu não imagino nem o Draco tendo essa consciência dessa inveja dele, sabe? Ele poderia ter um sentimento assim? Poderia. Mas eu não acho que o Draco Malfoy teria consciência de que isso era uma inveja, você entendeu? Pra ele era tão superior que não era uma inveja que ele sentia. Um personagem que também me incomodou muito a construção foi a da Minerva McGonagall. Ela como diretora de Hogwarts, parecia muito burra. Ela foi escrita de uma maneira que ela parecia burra em certas partes do livro, sabe? Ela teve uma hora que ela entra, o Harry pede pra ela ficar de vigia do Scorpio e do alvo, que ele não quer o alvo andando com o Scorpio. Eu não sei onde que a Minerva aceitaria ser babá, mas aí ele fala pra ela ficar com o mapa do Maroto, ela fica com o mapa do Maroto e aí ela pega e fala assim, eles estão aqui, eles estão juntos. Aí ela vai até a biblioteca, eles não estão. Será que eles estão com a capa de invisibilidade? Mano, é a Minerva McGonagall, cara. Quem subestimou ela dessa maneira? É a Minerva McGonagall. A gente sabe o quão foda é a Minerva McGonagall. A gente sabe, tipo, isso é inadmissível, é inaceitável a Minerva ser construída dessa maneira em Cursed Child. Tradição de número 2. O motivo de Hermione Granger não estar casada com Ron Weasley e ser quem ela era em uma das alterações de linha do tempo causada pelo alvo e pelo Scorpio. Cara, pra quem não sabe o que eu tô falando, pra quem não leu ainda, tem uma parte que eles voltam lá, na primeira vez que eles voltam no tempo faz merda, a Hermione fica separada do Ron, nunca casa com o Ron, não chega a ter filhos, e ela se torna uma professora totalmente malvada e mal amada e sei lá qual adjetivo eu uso pra descrever aquela Hermione. Só que eu achei isso de uma coisa de muito mau gosto, porque primeiro, a Hermione Granger, ela não precisava de um homem pra ela, tipo, ser feliz, ou pra ela, beleza, ela podia amar o Ron, podia, ela podia, tipo, sofrer um pouco porque eles não ficaram juntos, podia, só que influenciar uma mudança tão grande na vida dela, assim, fazer com que ela seja uma pessoa ruim, frustrada, tipo, não, velho, era a Hermione Granger, é da Hermione Granger que a gente tá falando, tipo, uma das bruxas mais inteligentes da história, você entendeu? Não é assim que caminhou, eu achei, tipo, muito de mau gosto isso, eu achei, tipo, um tanto quanto machista, e olha que pra eu falar de machismo é uma coisa muito difícil, porque pra mim tudo é rotulado machismo, então aí não funciona desse jeito, mas isso eu achei totalmente machista. E outra, o motivo dela não ter ficado com o Ron, cara, simplesmente porque o Krum não chamou ela pro baile e o Ron não sentiu ciúme. Pô, em nenhum outro momento o Ron se sentiu atraído por ela, sentiu... Até derrubei aqui o Dobby, mano, desculpa, Dobby.
Em nenhum outro momento o Ron se sentiu atraído pela Hermione, quis beijá-la ou chamou ela pra sair, tomar uma cerveja amanteigada, caralho, a 4 que seja. Não, velho. Vamos à contradição de número 3. Essa também me deixou muito puto, cara. Muito puto. Em uma das voltas no tempo e uma linha do tempo criada por Scorpio e Alvo, onde o Alvo não existia e o Harry havia morrido, sido morto pelo Voldemort, a explicação pela morte do Harry foi o Cedrico ter virado o Comensal da Morte porque ele foi humilhado na segunda tarefa e matou o Neville. Mano, a gente tá falando do Cedrico, um bruxo da Lufa-Lufa, extremamente leal, extremamente fiel, extremamente bondoso como ele era. O Cedrico, quem leu os livros vai saber do que eu tô falando. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Cedrico não aceitava a vitória no quadribol porque o Harry caiu da vassoura e ele achou que foi injusto. Você acha mesmo que ele viraria um Comensal da Morte porque ele foi humilhado em uma tarefa do torneio Tribruxo e ele mataria o Neville? Mano, que bagulho mais sem pé nem cabeça foi esse? Tipo, velho, Contradição de número 4. A fuga de Alvo e Scorpio do Expresso de Hogwarts. Aquela tiazinha dos doces. Mano, o que era aquela tiazinha dos doces? Ela era o quê? Uma espécie de exterminador do futuro de Harry Potter? Ela fala que nenhum aluno nunca fugiu do Expresso de Hogwarts, nem Fred e George, nem Sirius e seus amigos. Mano, velho, dá uma segurada. O Sirius fugiu de Azkaban. O que seria fugir do Expresso de Hogwarts pra ele? Dá uma pensada. É só você ver que, tipo, não conecta as coisas. Contradição de número 5 e a que eu achei mais imperdoável na história de Harry Potter and the Cursed Child. Voldemort ter uma filha com Bellatrix. Primeiro, vamos aos argumentos. Aí nós vamos aos argumentos do porquê isso não faz sentido algum. O Voldemort nunca considerou a possibilidade dele ser morto. Ele achava que ele seria imortal, que ele conquistaria a imortalidade. Tanto que ele fez Horcrux, ele fez uma porrada de coisa, e a ganância e a arrogância e a audácia dele fez com que ele achasse que ele seria imortal. Então ele não faria uma filha simplesmente para manter a linhagem Slytherin adiante. 2. Segundo argumento sobre isso, sobre a filha de Voldemort com Bellatrix. É dito no livro que ela nasceu um pouco antes da Batalha de Hogwarts. Mano, é muito chamar você de burro. É olhar na tua cara e falar assim, ó, você é um burro, você é um cretino, um idiota. Como que essa gravidez passou sem ninguém perceber? A Bellatrix era totalmente ativa nessa parte da história, sabe? É na parte de Ordem da Fênix, onde ela mata os Sirius, em Enigma do Príncipe, onde ela aparece lá e faz aquele show todo que ela faz no final do ano, lá na Batalha de Hogwarts. Em Relíquias da Morte, ela tá na mansão dos Malfoy lá também. Não é verossímil, é inverossímil, beleza? Era essa palavra que eu queria achar, é inverossímil, não tem como, não faz sentido nenhum. Então, lendo essas partes de Harry Potter e The Cursed Child, eu falei, mano, eu tô lendo uma fanfic muito ruim. Porque, tipo, eu já li fanfics que eram sensacionais, que pareciam ter sido escritas de uma continuação real de Harry Potter. Você entendeu? Agora, essas partes de Cursed Child, eu falei, nossa, cara. Foi igual eu disse no começo, deve ser incrível a peça, porque ela tá, tipo, 5 estrelas nas críticas e tudo mais. Deve ser, nossa, incrível. Queria muito ter a oportunidade de assistir. Só que o desenrolar da história, o decorrer da história, foi meio cagado. Você não sente a mão da J.K. Rowling assim na história, sabe? Você não sente que foi ela que escreveu algumas coisas ali. De resto, não quero falar que o livro é ruim, não, longe disso. Eu gostei da história, de algumas partes da história, mas esses 5 pontos que eu trouxe aqui no vídeo me incomodaram demais. Essas 5 contradições me incomodaram muito. Mas tiveram partes do livro que eu simplesmente fiquei muito emocionado. Tipo, a parte que o Harry tem que assistir os pais dele morrer, por exemplo, foi uma parte que me deixou emocionado. A parte em que o Alvo fala pro Cedrico, quando ele vai continuar na terceira tarefa, que o pai dele ama muito e o menino tá prestes a morrer.
foram coisas que me emocionaram bastante. Toda a nostalgia que Cursed Child me trouxe, me proporcionou viver novamente esse amor, né, que a gente sente por Harry Potter, lá que eu tinha nos 7 livros, que eu tive nesse agora. Eu não vou falar que Harry Potter and the Cursed Child é ruim, não. Só está longe, muito longe de ser comparado aos 7 livros anteriores da saga. Você entendeu? Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, assim, alguns momentos do vídeo eu pareci um pouco alterado, mas é que algumas coisas realmente me incomodaram muito profundamente. Eu não sou o dono da verdade, muito menos o senhor da razão. Então você tem todo o direito de discordar com as coisas que eu falei aqui no vídeo. Essas foram... A Zara tá latindo, já eu mostro ela pra vocês. Essas foram as minhas opiniões e o que eu achei contraditório, baseado em toda a história que eu li de Harry Potter nesses 10 anos de livro, de filme, de notícias, de entrevistas com J.K. Rowling, tweets da J.K. Rowling. Então foram coisas que eu achei contraditório, foram as minhas opiniões. Você tem o direito de gostar ou não gostar de Cursed Child, mas eu acho que respeito é fundamental com qualquer obra, com qualquer coisa que seja. Porque tudo tem um público e falar assim, falar que é ruim, que é bosta, é uma puta falta de respeito com quem fez. O Jack Thorne e o John Tiffany, que foram as pessoas que dirigiram a peça e que escreveram junto com a J.K. Rowling lá, eles merecem o devido respeito deles porque é o trabalho dos caras e ponto final. Você não gostou? Beleza, respeito. Eu já falei demais, vamos torcer então para que a trilogia que vocês viram no vídeo que eu falei, que realmente role uma trilogia de Harry Potter em 2020 com Daniel Radcliffe e o elenco de que nós estamos acostumados. É isso, galera, se você não me conhece, meu nome é Caco Cardassi. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse é o Caldeirão Furado e aqui toda semana um vídeo novo sobre o universo mágico da J.K. Rowling. Se você não é inscrito, deixa de ser trouxa, se inscreva, ative as notificações para que você fique por dentro de tudo que rola aqui no canal. Então ativa a notificação aí, para de perder tempo. Não se esqueça de acessar a loja www.lojacaldeirãofurado.com, que é a loja oficial aqui do canal. Lá você vai poder encontrar varinhas dos personagens, como essa que está aqui na minha mão, que é a do Harry. Tem de todos os outros personagens, igual essas que estão aqui no expositor. Entra lá, confere, lá tem case de celular, tem almofada personalizada, tem um monte de coisa para você completar a tua coleção, decorar a tua casa, enfim. Tem um monte de coisa que você, Potterhead, vai ficar louco. No mais é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Meu mais sincero, muito obrigado. Fiquem na paz e mal feito feito.